Fala pessoal, aqui é o Oz e hoje vou falar sobre os principais tanques de guerra da Battlefield 4. O chinês Type 99 ou Type 99, o russo T-90 e o americano M1A2 Abrams. Essas máquinas, que eram praticamente indestrutíveis no Battlefield 3, estão mais complexas no BF4 e exigem mais experiência de seu piloto e gunner. Mas antes, vamos nos situar a respeito deles. Observando atentamente o desempenho dos tanques americanos na Guerra do Golfo, o Exército de Libertação Popular Chinês percebeu o quanto seus tanques Type 90 estavam obsoletos, e resolveram desenvolver um projeto para um novo e moderno tanque que acabou resultando no altamente avançado e bem sucedido em testes, o Type 99. Com design inspirado no antigo Type 85, ele é o mais recente tanque desses três que temos no Battlefield 4, e o mais compatível com o M1 Abrams em força e tamanho. Mas em uso desde 99, ainda não foi posto à prova em nenhum conflito real. O T-90 russo é uma evolução do T-72 usado pelas forças iraquianas na Guerra do Golfo. É menor, mais ágil e econômico que seus concorrentes, e também o mais moderno tanque russo em atividade. Foi usado pela primeira vez em 99 na invasão do Daguestão, que desencadeou a Segunda Guerra da Chechênia. Este episódio contou com 12 tanques T-90 e um deles foi atingido por um RPG, e continuou em operação, testando seu elogiado sistema de defesa. Ainda que suas qualidades impressionem, recebeu críticas por ter zonas vulneráveis em sua blindagem, erro de projeto trazido desde modelos mais antigos e que não foi corrigido. Caro para ser usado pelo exército russo, que ainda mantém uma enorme frota de tanques mais antigos, o T-90 é mais conhecido por suas apresentações comerciais. Desde 2011 não é fabricado mais para o exército russo, que já começou a desenvolver sua nova plataforma de combate prevista para 2020. Mas seu propósito de exportação continua ativo, principalmente com a Índia, seu maior comprador. O caríssimo americano M1 Abrams é o mais temido tanque dos três. Tudo pela reputação garantida durante a Operação Tempestade do Deserto, que ajudou a libertar o Kuwait das garras do exército iraquiano de Saddam Hussein. Como todo muscle car americano, este tanque é um assumido viciado em combustível, tanto que um comboio logístico de caminhões-tanques precisou ser criado para acompanhá-lo de perto. O M1 Abrams, que foi batizado em homenagem ao veterano general de mesmo nome, é o tanque mais resistente que existe. Sua armadura impenetrável e seu poder de alcance superior ao dos tanques inimigos foram tão decisivos para o sucesso da missão no Golfo que nenhum tanque americano foi abatido neste conflito. O Abrams também fez uma aparição discreta, mas importante na série Walking Dead, quando o personagem principal Rick precisou fugir de uma horda de mortos-vivos e se refugiou dentro do blindado. Se esse tanque aguenta tiros de canhão, eu diria que é a proteção perfeita contra zumbis. Porém, estes tanques nunca se enfrentaram numa batalha da vida real, e uma discussão para saber qual deles é o melhor seria interminável. De qualquer forma, e para ninguém levar vantagem, tanto no Battlefield 3 quanto no 4 eles têm apenas diferenças estéticas. Então, vamos ao nosso campo de batalha. Esses tanques de guerra ainda são as mais temíveis armas terrestres do jogo, contra infantaria e veículos. Seu alto poder de destruição faz o visual atraente de cada mapa se tornar literalmente um cenário de guerra ao fim de cada round. Mas detalhar o dano dessas máquinas em vídeo seria muito complexo, pois eles possuem variados tipos de munição e cada munição causa diferentes valores de dano dependendo do ponto em que o veículo inimigo é atingido. Então vou explicar de uma forma resumida, apenas para vocês se situarem. No Battlefield 4, temos três tipos de munição para o canhão principal dos tanques. A primeira é a cápsula AP, que causa grande dano a blindados leves, médios e pesados, e é melhor contra a infantaria, pois tem um grande raio de explosão. A cápsula Sabot, que tem trajetória mais longa e velocidade maior do que as outras munições. Funciona bem em mapas grandes como Ferrovia Golmud ou Rota da Seda, e combina bem com o uso do zoom. Tem um diâmetro de explosão baixo, e por isso não é indicada contra a infantaria, a não ser que o tiro seja certeiro. E por último temos a cápsula HE, que viaja a uma baixa velocidade, tem o maior dano das três e causa grande estrago contra blindados. É mais indicada para mapas em que os tanques ficam mais próximos, como Zavod e Cerco a Xangai, mas seu tempo de recarregamento é elevado. Sabendo disso e, usando a arma primária dos tanques, o dano contra a infantaria, veículos pequenos como quadriciclos e jet skis, jatos furtivos e de ataque é de 100. Apenas um acerto em cheio é suficiente para destruí-los. Usando a cápsula mais potente, o dano máximo contra os jipes é de 100.
mas na parte da frente do veículo, que é onde fica seu motor, enquanto que nas laterais e traseira o dano cai para 81. Essa regra também vale para os veículos de transporte como o MRAP e o caminhão de artilharia móvel M142, que juntos sofrem dano de 75 na parte frontal e 55 nas laterais e traseira. Contra os helicópteros de ataque e patrulha, usando as cápsulas AP e Sabot, o dano máximo é de 90, mas usando a cápsula HE, esse dano sobe para 100. Contra os parrudos helicópteros de transporte, o dano com AP e Sabot é de 60, e com a munição HE, o dano sobe para 75. Lembrando que no caso dos helicópteros, esses valores de dano independem do local em que você acertar, basta acertá-los. Os veículos armados com infantaria e antiaéreos, conhecidos como LAV ou APCs, também sofrem dano igual em qualquer parte atingida, sendo o mínimo de 23 e o máximo de 55. Já contra os tanques de guerra principais, e é aqui que nosso interesse aumenta, a coisa fica mais complexa e a regra de dano inverte em relação aos jipes, pois o motor do tanque fica na parte traseira. O dano causado pelas cápsulas AP e Sabot também é igual, e, na parte frontal, onde a blindagem é mais forte, o dano é de 23. Nas laterais do tanque, o dano é de 34, e na traseira esse dano chega ao seu máximo e é de 54. Com a cápsula HE, que tem maior poder contra blindados, o dano frontal é de 29, de 42 nas laterais e, na parte traseira, este dano máximo alcança 66. Aqui fica claro que a parte traseira do tanque é a mais vulnerável e por isso exige maior atenção tanto na defesa quanto no ataque. Lembrando que essa explicação foi um resumão dos valores de dano que podemos causar com os tanques, mas o suficiente para termos noção de uso desse poder que temos em mãos. Os tanques têm capacidade para 5 mísseis primários, e o tempo levado para recarregar é de 3.5 segundos, se for a AP ou Sabot, mas de 4.5 segundos se for a cápsula HE, que é a mais potente. Mas enquanto no Battlefield 3 o recarregamento era constante, no Battlefield 4 cada bala demora 10 segundos para ser reposta, tempo indicado pela barra branca no HUD. Então tome cuidado para não esgotar todas as cápsulas de uma vez, pois demorará quase 1 minuto para reabastecer o tanque completamente. Sobre sua velocidade, esses tanques não são tão velozes quanto os veículos leves, mas são rápidos também. Sua velocidade máxima normal é de 40 km por hora, mas se você acionar o boost, a velocidade aumenta para 56, o suficiente para atravessar qualquer mapa de um lado a outro bem rápido. Outra diferença entre as versões do jogo é que no Battlefield 4 o piloto escolhe, além das contramedidas defensivas e miras óticas, melhorias como armadura, manutenção e recarregamento automático, não precisando abrir mão de um ou de outro auxílio como no Battlefield 3. E a configuração que eu utilizo em meu tanque traz na arma primária a cápsula AP, que tem maior raio de explosão, o que é bom contra infantaria. Não estou dizendo que é a melhor por isso, mas me ajuda muito pois acertar um soldado em cheio às vezes é difícil, enquanto que a explosão causada por um tiro dado no chão ao seu lado pode lhe causar um alto dano. Na secundária, utilizo a cápsula Staff, que causa dano moderado contra tanques e alto contra veículos leves. Prefiro ela pois, apesar de causar bem menos dano, é muito mais prática do que o uso do míssil teleguiado. E aqui cabe uma curiosidade. O dano máximo do míssil teleguiado aparece quando ele acerta a parte superior do tanque. Por isso é melhor atirar de longe, o que faz a trajetória da bala ter mais chance de acertar o topo. Eu também gosto muito de usar como arma secundária a metralhadora .50 HMG, que, sem detalhar muito, é mais forte que a LMG e muito útil contra infantaria e veículos leves, além de também causar dano a helicópteros. A contramedida de defesa que eu utilizo é a proteção ativa, que anula o dano do disparo inimigo quando atinge seu tanque, mas ela tem duração de apenas 5 segundos e demora 25 segundos para ativar novamente, então é preciso prática para usá-la no momento certo em que um outro veículo vai atirar, o que acontece normalmente no primeiro contato. E se você perceber que o outro tanque parece estar sendo iluminado com uma luz verde, é porque ele acionou a proteção ativa. Então aguarde alguns segundos para atirar nele novamente. Gosto da visão térmica, mas enquanto no Battlefield 3 ela fazia toda a diferença, permitindo que você jogasse com ela ativada o tempo todo e revelando minas e inimigos em qualquer lugar, no Battlefield 4 ela não é tão eficaz, como você pode ver nesse esquema. Perceba do lado esquerdo como a visão termal era mais vantajosa no Battlefield 3, enquanto no 4 ela é mais próxima da realidade, auxiliando menos a distinguir objetos inimigos que brilham. Por isso, na maioria das vezes, utilizo o zoom óptico.
Nas melhorias ou upgrades, eu utilizo a armadura reativa, pois é ela que impede que o tanque sofra danos críticos. Normalmente o dano crítico que diminui a potência do tanque acontece quando você é atingido por algo que causa dano maior do que 30, e passa a ser um dano crítico de mobilidade, em que o tanque não consegue mais se movimentar, quando o dano chega a 40, normalmente quando ele é atingido na traseira. A armadura reativa praticamente acaba com esse problema, pois esse dano crítico sobe para disparos com mais de 40 de dano, enquanto o dano de mobilidade vai para 50, algo que é muito mais difícil de acontecer. A camuflagem aqui merece atenção especial, pois o tanque é um objeto grande no campo de batalha e chama atenção. Eu opto pela camuflagem padrão, que é mais discreta na maioria dos mapas e desaconselho o uso de camuflagens vermelhas ou azuis. Deixe essas camuflagens mais chamativas para os veículos de transporte, que têm menor importância na batalha. Aqui outra mudança que temos no Battlefield 4 é que o Gunner pode escolher diferentes miras óticas, ao contrário do 3, em que o zoom é padrão. Ainda assim, continuo preferindo o zoom. Mas a mudança mais impactante, na minha opinião, é o sensor de proximidade, que agora é acionado pelo Gunner, e não mais pelo piloto como no BF3, o que diminuía muito a importância e presença desse segundo tripulante. Essa varredura do sensor ajuda muito na defesa, pois revela no mapa soldados que estão próximos ao tanque e podem ser uma ameaça usando minas, maçarico e principalmente C4. E um conselho rápido: se você está no tanque tentando dominar alguma bandeira e está sem Gunner, pode mudar de posição para usar essa ferramenta que detecta a presença inimiga. Por falar em Gunner, ele se tornou quase indispensável com essas mudanças do Battlefield 4, o que eu gostei muito, mas um bom Gunner é aquele que luta pelo time e não por recordes pessoais. Por isso é tão difícil encontrar algum dedicado. O primeiro passo para o sucesso é que tanto o Gunner quanto o piloto devem jogar com a classe de engenheiro, portando maçarico reparador e armas antitanques. O segundo é que o Gunner deve deixar a vaidade de lado pelo bem do time, e principalmente, criar entrosamento com o piloto, de preferência quando podem conversar enquanto jogam. Aqui vai uma dica muito importante para o bom Gunner, que é cuidar dos ângulos que o piloto não pode ver. Quando você entra no tanque, um esquema aparece na tela representando Gunner e piloto, e isso não é apenas um capricho visual do HUD, serve para que o Gunner tenha ciência de qual área o piloto está cobrindo. Veja que se piloto e Gunner olham para o mesmo lado, a cobertura fica reduzida, e assim aumenta a área vulnerável em que os adversários podem atacar o tanque sem serem detectados. Mas se o Gunner vigiar as áreas que o piloto não pode cobrir, o tanque vira uma fortaleza com quase 360 graus de visão e proteção. E por que essa tarefa deve ser do Gunner? Porque o piloto, sendo piloto, já tem muito mais tarefas. Ele precisa manobrar o tanque, acelerar, observar veículos à frente, desviar e destruir minas no chão. Tudo isso enquanto o Gunner pega essa carona. Então, basicamente, enquanto um mantém atenção no caminho, o outro pode observar este indicador. Outro motivo, e talvez o principal, é que a metralhadora do atirador rotaciona muito mais rápido do que o canhão principal, facilitando esse ajuste de campo de ação. O Gunner também deve spotar veículos na retaguarda, para que o piloto saiba o momento certo de perder este tempo rotacionando o veículo e o canhão. Mas não é só isso. Ele também deve prestar atenção para saber o momento certo em que deve descer do tanque para repará-lo, e também auxiliar com disparos de armas anti-tanque. Reparar o tanque é uma de suas principais funções, que na maioria das vezes é fundamental para vencer duelos contra outros tanques. Nestes casos, descer e usar o corpo do tanque como proteção ajuda muito. E no momento do reparo, o piloto também deve ter cuidado para não fugir do Gunner, enquanto ele conserta o veículo. Esse jogo de equipe piloto-Gunner, somado ao sensor de proximidade, torna o papel do Gunner importantíssimo. Sem esquecer, é claro, que faz parte das normas de bom comportamento dos Gunners não revelar a posição do tanque no mapa. Então se você é daqueles que entra no tanque e começa a atirar desnecessariamente, como se estivesse tentando escrever seu nome na parede com furos de bala, você não serve para isso. Quando atiramos, o tanque é automaticamente revelado no mapa, o que destrói qualquer chance de um ataque surpresa contra outros veículos. Sobre pilotar o tanque, existem diferentes modos, como por exemplo o mais irresponsável, em que você avança com mais agressividade, vai para cima das bandeiras e se arrisca entrando em locais mais fechados, correndo assim maior risco de ser destruído por soldados com C4 ou passando sobre minas. Entrar em lugares apertados ou com terrenos acidentados que tiram a estabilidade do tanque
como as bandeiras centrais do mapa Zavod, não é uma boa ideia. Existe também o modo mais cauteloso, que eu acho mais aconselhado. Consiste em ficar mais recuado, mais distante do inimigo e avançando devagar. Sempre cuidadoso para não atropelar minas pelo caminho e tentando procurar locais com obstáculos para se proteger de disparos. Se você joga assim, você ajuda na defesa de seus soldados, intimidando o inimigo que tenta avançar. Mas esse modo funciona bem quando o time inteiro é bem entrosado, o que não acontece sempre. É por isso que eu, particularmente, gosto de mesclar esses dois modos. Gosto de avançar para ajudar o time a dominar bandeiras, mas com o mínimo de cautela. E isso também influencia na configuração do tanque, pois em cada mapa você pode distinguir se o uso da arma secundária é melhor com canhão ou metralhadora. Por exemplo, em mapas mais fechados como Zavod, em que os soldados se aproximam do tanque, a metralhadora é bem indicada. Mas em mapas abertos como Firestorm ou Rota da Seda, um míssil ajudará mais contra outros veículos. Outra manobra interessante é que enquanto no BF3 você tinha os escudos laterais e traseiro com a armadura reativa, e sempre que levava um tiro rotacionava o tanque para usar outro escudo ainda inteiro, no BF4 você deve manter o tanque sempre com a frente apontada ao adversário, assim diminuindo sua exposição. A dianteira do tanque absorve impactos com menor dano, e isso também facilita a ação do Gunner, que pode se posicionar na traseira do tanque para consertá-lo. Lembrando que a posição em que você sai do tanque é a posição para a qual sua arma está apontada. Então, antes de sair do tanque, mire para trás. Assim você evita sair na linha de tiro do outro tanque. Já no momento do ataque, o inverso também é válido. Tentar atirar sempre nas laterais ou traseira do tanque causará maior dano ao adversário, como mostrei no começo do vídeo. E aqui vai uma orientação aos que têm costume de usar os tanques apenas como atalho para chegar mais rápido a outro local, abandonando e entregando o tanque ao time adversário. Entregar o tanque ao time adversário é o erro mais banal que um soldado pode cometer no Battlefield. O tanque é uma arma importantíssima e entregá-lo ao adversário deixará eles muito superiores no campo terrestre, comprometendo a estratégia do time que terá que focar a atenção para destruí-lo e recuperá-lo. Portanto, tenha em mente que a partir do momento em que você entra num tanque como piloto, você e o tanque se tornam apenas um e devem morrer juntos. Sua vida ou um ticket tem menos importância do que entregar o tanque ao outro time. Se você perceber que algum jogador colocou C4 no seu tanque, ou que seu tanque será destruído, não saia do tanque para tentar escapar vivo. Numa dessas tentativas de escapar com vida, você pode ser morto e o tanque roubado pelo inimigo. Então, não se precipite. Mas claro, tudo isso que eu disse exige bom senso. Com mais experiência você saberá o momento certo para sair do tanque, escolher locais adequados para consertá-lo e também a hora certa de abandoná-lo, por exemplo, quando a vida do tanque está abaixo de 10 e não regenera mais. Nesse último caso, você pode salvar sua vida enquanto o tanque explodirá naturalmente, continuando em poder do seu time. Portanto, saber da importância dos tanques, conhecer seus poderes e dominar suas ferramentas pode ser um divisor de águas para ajudar seu time a conquistar a vitória. No modo campanha, os tanques tiveram um papel principal no Battlefield 3 na missão 7 Thunder Run, ou Corrida do Trovão. Talvez a melhor batalha de tanques que já fizeram nos videogames. Nessa fase, um batalhão de tanques M1 Abrams cruza o deserto de Kavir para resgatar outro esquadrão no Irã, e pelo caminho acaba encontrando tanques e soldados da resistência islâmica. Se você ainda não jogou essa fase, vale muito pela experiência. E é isso aí. Essa foi minha explicação detalhada sobre os principais tanques de guerra do Battlefield 4. Aí nos comentários vocês podem deixar suas reflexões, dúvidas, sugerir novas armas e também citar algum detalhe que eu possa ter esquecido. Se aprenderam algo novo neste vídeo e gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Se quiserem se manter atualizados sobre novos vídeos como este, se inscrevam no canal. Muito obrigado para quem prestigiou até o fim, até o próximo e valeu!